Olá, queridos irmãos, que a paz esteja com você, com a sua família. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo Ribeiro e hoje um vídeo um pouco diferente. Não é oração, mas eu quero trazer para você aqui um conteúdo especial, uma direção da parte de Deus para sua vida. Eu quero fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre o servo de Deus, o escolhido de Deus e aquele que foi chamado por Deus? Você sabe essa diferença? Você sabe o que você é hoje diante de Deus? Você é uma pessoa que foi chamada ou uma pessoa que foi escolhida? E hoje nós vamos estar falando sobre como ser escolhido de Deus. E para a gente poder entender isso, eu quero que você medite comigo na palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Vai nos contar, a partir do versículo 1 em diante, no capítulo 22 de Mateus, vai nos contar uma parábola. Essa parábola Jesus falou. E o que seria uma parábola? Uma parábola é uma ilustração, uma história e que remete a uma verdade, que ilustra uma verdade. Então Jesus narrou uma história de um rei que fez um banquete para as bodas de casamento do seu filho. E esse rei envia convites a pessoas. Vamos ler aqui para que você possa entender a parábola que Jesus contou. Mateus capítulo 22, versículo 1, diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram ir. Enviou outra vez servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevadas já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros agarraram os servos e maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas exterminando aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Meus irmãos, veja bem, qual é a diferença de quem é chamado para quem é escolhido? Chamado, todos são, todos que ouvem a respeito do nosso Deus, todos que ouvem a respeito do nosso Salvador Jesus, todos esses são chamados para o reino dos céus. Todos esses são chamados para um grande casamento que vai acontecer entre Jesus Cristo e a igreja. Então, muitos são chamados,
Muitos mesmo recebem esse convite. O convite de se arrepender dos seus pecados. O convite de ter uma mudança em suas vidas. O convite de ter uma rotina de adoração a Deus. Muitos recebem esse convite. De ter uma transformação em suas vidas. Eu e você, nós recebemos um dia esse convite. Só que existe uma grande diferença entre as pessoas que são chamadas e as pessoas que são escolhidas. As pessoas que são chamadas, muitas delas abandonam a sua fé em Deus, muitas delas rejeitam esse convite que foi feito, muitas nem chegam a aceitar esse convite. E Jesus ilustra isso muito bem, comparando aqui esse rei com Deus, que faz o convite da salvação para todos. Ele não faz acepção de pessoas, ele convida pessoas boas, pessoas más. Ele dá uma chance para todos que querem o reino dos céus. Ele faz o convite para todos. Deus está fazendo um convite hoje para muitas pessoas. E esse convite é universal. Deus não olha a cor da nossa pele, Deus não olha a nossa conta bancária, Deus não faz acepção de ninguém. Ele convida a todos. Porque existem pessoas que são más, pessoas que rejeitam o convite de Deus, pessoas que levam na brincadeira, pessoas que não dão importância a esse convite. Vai haver um casamento entre Jesus e a igreja. E para a gente se tornar a igreja, nós temos que passar do grupo de apenas chamados para o grupo dos escolhidos. E o que nos diferencia do apenas chamados para os escolhidos é a preparação. Repita assim comigo: preparação. Eu e você, nós precisamos nos preparar para o reino dos céus. Eu e você, nós temos que estar preparados. Nunca teve tão próximo a volta do nosso Senhor. Se você me perguntar assim, Pastor Paulo, qual vai ser o dia, qual vai ser a hora? Eu não sei lhe dizer. Nem mesmo Jesus não sabe isso. Jesus falou que ele não sabia nem o dia nem a hora, mas quando o Pai ordenar ele vir buscar a sua igreja, ele virá. E essa vinda será no piscar de olhos. Essa vinda será rápida e vai recolher a igreja. E eu faço uma pergunta: você está preparado para isso? Você está preparado para a volta do nosso Salvador Jesus? Você tem se dedicado para ser um escolhido de Deus? Eu quero dar para você agora o segredo para você sair apenas do grupo dos chamados e passar ao grupo dos escolhidos. O grande segredo se encontra no detalhe. Quando Jesus narra aqui essa parábola, ele fala que nessa festa existia uma pessoa que estava vertida de uma maneira errada. Essa pessoa não estava vertida com as roupas de núpcias. Ela estava despreparada para aquele momento. Ela não se preparou. Ela não se arrumou. Ela não se dedicou. Ela não se esforçou. Ela não levou a sério aquele convite que foi feito. Essa pessoa foi de qualquer jeito para essa festa. E ela foi expulsa. E veja bem que Jesus, nessa parábola, Jesus até mostra um pouco como será o inferno. Porque esse convidado foi lançado nas trevas, no tormento eterno. Então, representando o que? O inferno. Então, o que a gente aprende com isso? Que não basta a gente ser chamado por Deus. Chamado por Deus, todo mundo foi. A gente tem que querer ser escolhido de Deus. Você tem que querer ser uma mulher escolhida de Deus, um homem escolhido de Deus, um jovem escolhido de Deus, uma moça escolhida de Deus. E para isso acontecer, você tem que se preparar. Como estão suas vestes espirituais? Eu não falo de roupa
é natural, a roupa que a gente usa no nosso dia a dia, não. Essa roupa, ela é importante a gente guardar o nosso corpo, mas ela não vai salvar a gente. Quando a palavra de Deus fala que esse homem foi lançado nas trevas, foi porque ele não estava vestido adequadamente. Mas essa roupa, aqui descrita nessa parábola das bodas, ela está falando para nós a respeito das nossas vestes espirituais. Como anda o seu caráter? Como anda a sua vida com Deus? Como você está com Deus hoje? Será que você está bem? Será que o seu relacionamento com Deus está saudável? Você sente a presença de Deus de manhã quando você acorda, de noite quando você vai dormir, durante o seu dia? Você tem sentido a presença de Deus? Você tem se dedicado a estudar a palavra do Senhor? Você tem se dedicado a ter uma mudança na sua vida? Meus irmãos, eu acredito que o verdadeiro evangelho nos fala sobre transformação, é mudança de vida, é a gente abandonar o pecado e começar a viver uma vida santa, separada para Deus. Sem isso, não tem como ter transformação. Então, eu quero encerrar aqui essa mensagem, esse ensinamento, dizendo: prepare a sua vida para Deus, porque somente assim você vai sair do grupo dos chamados e você vai passar para o grupo dos escolhidos. Deus deseja que eu e você sejamos escolhidos. Não é fácil essa jornada, não é fácil buscarmos a mudança para a nossa vida, para o nosso caráter. Não é fácil a gente abandonar o pecado que nos traz vergonha. Não é fácil. É uma jornada difícil, árdua, que tem que ter dedicação. Da mesma maneira, quando você é convidado para um casamento, para um evento importante, para uma coisa, sabe, diferente, especial, você não vai de qualquer jeito. Você não vai colocar qualquer roupa, não. Você vai colocar sua melhor roupa. Você vai dar o seu melhor. Tem gente que compra até roupas novas para poder ir numa festa. Então, comparando agora com o reino de Deus, como você tem se portado no reino de Deus, diante de Deus? Você que recebeu um convite especial, o convite da salvação da sua alma. Você tem se preparado para essa salvação? Você tem dado o seu melhor? Você tem se esforçado para estar diante da presença de Deus de uma forma que agrade a Ele, com dedicação, com entrega? Se não, faça uma reflexão hoje. Há tempo de você mudar. Deus está nos dando uma chance hoje. Vamos mudar. Vamos pegar firme no reino dos céus, que Deus tem coisas grandes para fazer em nossas vidas. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, tenha esclarecido sobre a diferença entre o chamado para o escolhido. E a minha oração é que você seja um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ser abençoadas. Um forte abraço, que Deus ilumine, guarde e proteja você hoje e sempre. Amém.